Meu Deus, nosso Pai, está aqui no altar, Pai, eu quero que cada dia receba essa missão. Abençoe ele, Pai, dentro da sua família, Pai, abençoe ele, Pai, a esposa dele, esse Deus, o trabalho dele, Pai, tudo que ele precisa, abençoe ele, Pai. Mas eu sei que ele já é um abençoado, mas que peço uma atenção retrocada para a vida dele, Pai. Um dia ele vai ter que falar contigo, Deus, Pai. Hoje é noite de libertação, mas, Senhor, nós estamos aqui para receber que tu tem através do teu sangue para fazer, Pai. Seja libertação, doutrina, cajado, adoração, o que for, Senhor, Pai, estamos aqui para ouvir. Essa oração desta noite, e abençoe a todos. Toda a igreja diz: amém. Eu faço parte dessa parte, né? Para ajudar você. Toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Sempre uma alegria voltar a esse ministério. Agradeço o convite, pastor José, missionária Nilza. Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20, que tem como título O Castigo de Geazi. 2 Reis, capítulo 5, verso 20, diz assim, a palavra do Senhor. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, que ele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando um homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo nele. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, há 2 cultos atrás, nós estivemos aqui pregando sobre a lepra de Naamã. E eu comentei que nós íamos pegar uma sequência, de 2 histórias que são histórias separadas e ao mesmo tempo estão unidas. Nós temos a lepra de Naamã e nós temos a lepra de Geazi. São 2 contextos. E ao mesmo tempo é um contexto só, porque a lepra de Geazi é uma continuação do que ocorreu com Naamã. Apenas introduzindo brevemente, para que possamos entender, é interessante que sobre a lepra de Naamã muito se prega, mas a gente não vê as pessoas pregando sobre a lepra de Geazi. É um texto pesado, porém está na palavra de Deus, tudo aqui está para nos alimentar, para nos edificar. A Bíblia fala, de forma resumida, introdutória, que Naamã era um comandante da Síria, ele tinha uma lepra e ele veio a ter um encontro com um homem de Deus, um profeta do Senhor chamado Eliseu. E nesse encontro, no primeiro momento ele não aceita a mensagem do profeta, mas no segundo momento ele aceita, decide escutar, mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, seu corpo foi purificado, foi restaurado, ele viu o milagre de Deus.
teve um encontro com Deus. E o texto fala que ele havia partido naquela viagem com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E ele até ofereceu isso para Eliseu, porém Eliseu não aceitou. Foi aí que eu terminei, né, essa mensagem de Naamã na última vez que estivemos aqui nesse ministério. O motivo de Eliseu não ter aceitado, veja bem, a oferta é bíblica, né? Desde que seja algo voluntário, né? Quantas obras precisam, né? Porém, se Naamã tivesse aceitado aquele recurso, se Eliseu, o profeta Eliseu, tivesse aceitado aquele recurso vindo de Naamã, Naamã teria uma concepção equivocada de Deus. Naamã iria entender que as coisas de Deus podem ser compradas. Isso não é verdade. Deus não está à venda, né? Deus não pode ser comprado. Naamã era um cara que tinha uma condição financeira elevada, era um comandante, né? Imagina alguém que tem prestígio, tem honra, né? Tem exército, tem poder, é um grandão, anda no meio dos grandes, então é acostumado com tudo, né? Eu quero, eu tenho, eu quero, eu posso, eu mando, acontece, eu compro tudo que eu quiser. Mas ele teve que entender que Deus não se compra, né? Seu dinheiro não é o mais importante para Deus, mas é o seu coração, a sua vida, a sua obediência, a sua santidade para com o Senhor. Então Eliseu, ele não aceita, né? Para não trazer esse entendimento equivocado. Naamã agora é um novo convertido, é um recém-convertido. Tanto que ele até fala, olha, eu reconheço que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, né? E de antemão peço perdão, porque eu tenho que ir com o meu Senhor, com o meu rei, né? Eu tenho que me ajoelhar por causa dele, né? Já é idoso, porque ele vai venerar outros deuses, mas é só por isso, eu não estou me ajoelhando mais para ninguém. Ele entendeu o sentido de que deveria se voltar exclusivamente ao Senhor. E agora nós temos a segunda parte, né, dessa história, que é a lepra de Geazi. Enquanto Eliseu agiu dessa forma, Eliseu tinha um discípulo chamado Geazi, um servo chamado Geazi, que era extremamente ganancioso, ambicioso, e ele tem uma postura completamente rebelde, e é sobre essa postura que nós vamos falar no dia de hoje. No versículo 20, que foi o primeiro que nós lemos, começa dizendo, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus. Amados, aqui fala que Geazi, ele era servo de Eliseu. E Eliseu era um homem de Deus. Que privilégio, né? Você ter um homem de Deus para você ser liderado, para você seguir, para você escutar, para você dar crédito. Só que Geazi era discípulo de Eliseu, mas não era convertido como Eliseu. Então não adianta você ter o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor exemplo se você não segue. Você precisa seguir, né? Você precisa dar crédito. Não adianta você ser filho de crente e não ser crente, né? Você é amigo do crente, mas não é crente. Você frequenta a igreja de crente, mas não é crente. Você até gosta do pastor, mas você não está seguindo ele. A Bíblia fala que Herodes ele ficava perplexo quando João Batista pregava, só que faltava se converter. Né? Herodes era aquele amiguinho do evangelho. Olha, eu gosto de crente. Eu amo seus louvores. Eu amo a palavra dele. Mas está se convertendo? Essa é a questão, né? Geazi tinha Eliseu como seu mentor, seu profeta, seu líder, mas não era. Ele era servo de Eliseu, mas não era convertido como Eliseu. E o texto fala, né? Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus. Essa expressão, o homem de Deus, aparece no singular. O texto é claro ao dizer que quem é o homem de Deus é Eliseu. Não aparece os homens de Deus. Isso aqui é uma desonra para Geazi, né? É um descrédito. Poderia aparecer, né, homem de Deus, mas não era. Então, Geazi era o servo de um homem, mas não era servo do Senhor. E o mais importante, amado, é ser servo de Deus. O maior título que você pode oferir nessa vida é ser uma serva de Deus, é ser um servo de Deus, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Muitos naquele grande dia vão ouvir, eu não te conheço. E é a palavra mais dura que alguém pode escutar. Mas que privilégio poder ser servo de Deus, né? E o texto fala que Geazi ele era servo de Eliseu, mas ele fez algo contrário ao que Eliseu fez, né? Ele vai na contramão. Como é que eu posso dizer que eu sou servo de alguém se eu não tenho a mesma visão que essa pessoa, né? Tem pessoas que elas confrontam o ministério, confrontam o pastor, né? Como é que eu sigo se eu não tenho a mesma visão? Se eu estou junto com alguém é porque eu compactuo da mesma visão.
Ele era servo de Eliseu. Eliseu não estava cobrando, né? Eliseu estava ensinando, Eliseu estava fazendo a obra por amor, mas ele não, ele queria fazer da obra um comércio. O texto vai nos dizer que Geazi falou o seguinte: o meu senhor foi bom demais, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Ele está falando isso de Eliseu, viu? Meu senhor foi bom demais, não aceitou o que Naamã trouxe, o que Naamã ofereceu. E esse pensamento aqui, ele retrata um dos pensamentos da modernidade. Eu não tenho problema nenhum de pregar essa mensagem, porque quem nos conhece sabe que são 24 anos, pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus, pregando o Evangelho sem cobrar. Entenda que o que vier é lucro, mas a principal recompensa, ela vem de Deus, ela vem dos céus. E esse pensamento que ele falou, eu já passei por isso. Eu conheci pessoas de uma cidade aqui próxima, João Pessoa, que eles comercializam o Evangelho e eles criticam quem não cobra. Eles chamam, né, de trouxa, você está sendo explorado, você está deixando as pessoas te explorarem. É uma visão que eles incorporaram totalmente gananciosa, materialista, consumista, né? E é isso que Geazi falou de Eliseu. Ele foi bom demais. E por que não ser bom? Por que não pregar de graça? Por que não louvar de graça? Por que não servir a Deus com os dons, com os talentos? Isso aqui é chamado. Não é profissão, né? Profissão cada um tem a sua, né? Para ganhar dinheiro, trabalha, estuda, economiza, administra, você pode prosperar. Mas nós não temos como precificar a obra de Deus, né? Porque a obra de Deus é tratamento de alma. Obrigado, pastor. E tratamento de alma não tem preço, né? Até isso aqui tem recompensa, né? Porque a Bíblia fala que aquele que oferecer um copo de água fria, né, para um dos seus, né, tem galardão nos céus. Porque as pessoas não estão muito preocupadas com o céu. Então Geazi disse: correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Agora está falando de Naamã. Eu vou correr atrás dele. Para quê? Para ver se eu ganho alguma coisa. E isso relata muitas pessoas na atualidade. Tem pessoas que não estão mais indo atrás das outras. Ele poderia ir atrás de Naamã para edificar. Olha, eu vou lá para orar por ele. Eu vou lá para fazer uma visita. Eu vou lá para fazer um devocional. Vamos cultuar juntos. Vou lá para aconselhar. Eu vou lá simplesmente para escutar. Essa pessoa está tão atribulada, ela só quer alguém para ouvir ela, né? Você chega lá, ela fala mais do que tudo, né? Mas só você está lhe dando atenção, ela está descarregando, né? Mas ele vai lá, olha o que ele fala: eu vou atrás dele para ver se eu ganho alguma coisa. E isso, amados, retrata os dias de hoje, né? Porque tem gente que vai atrás de pessoas por causa de dinheiro. Não se tem ido mais atrás de almas, né? Eu vou porque eu quero almas, eu quero que as pessoas se convertam, eu quero que as pessoas sejam edificadas, né? Eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver a vizinhança se convertendo, eu quero que meus familiares tenham um encontro com Jesus, né? São comerciantes do Evangelho, pessoas que pregam cobrando, pessoas que louvam cobrando, pessoas que faxinam cobrando. Eu já comentei com vocês isso, né? Eu praticamente não tenho amigos pregadores itinerantes, porque a maioria cobra, né? E assim, você não tem como andar com quem você não tem a mesma visão, né? Eu vejo isso nas igrejas de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Eles cobram, isso tem crescido lá, né? E ou você está junto ou você está fora. E eu particularmente estou fora e estou muito feliz de estar fora. E eu posso afirmar, mas que Deus ele me abençoou muito. Me abençoou muito em várias áreas, né? Sem nunca ter cobrado, estipulado um centavo, né? Ah, mas você é trouxa, né? Você não cobra nem a gasolina. Não, porque a gasolina é uma oferta para Deus, né? É uma forma de ofertar para Deus. Quando não era do mundo, não servia ao diabo, né? Não gastava tudo numa mesa de bar, né? Não dava dinheiro para ingressos caríssimos de shows mundanos, né? Fazia tudo para encontrar uma mulher, um homem do outro lado da terra, ia. Aí quando é para Deus, não, quer botar, né, resistência. Ah, eu só vou se for assim, só vou se for assado. E tem uma turminha que eles falam assim: a gente não cobra, né? A gente só pede uma oferta de amor. É cobrança também. Só que é uma cobrança indireta, né? Você diz que não está cobrando, mas você está cobrando porque você constrange, né, aqueles que estão te chamando a dar. Ó, só vou se oferecer ou disponibilizar algo. E ele diz assim, né? Eu vou atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Quem era Naamã? Naamã era um cara bem financeiramente.
E o que era de Naamã era dele. Né? Aqui, Geazi, ele também está cometendo o pecado de cobiçar o que é do próximo. As pessoas fazem isso, né? Olha, fulano tem um carro. Ah, se fulano tem uma casa. Né? Fulano tem um bom negócio. Né? Mas vai ver o quanto fulano não ralou para ter aquilo? É dele, é dela. Né? É suor, é sacrifício, é economia. É muito fácil chegar e querer pegar aquilo que eu não fiz nada. Não fiz parte dessa história, não ajudei, né? Não contribuí. E tem muita gente assim. Né? Ele fala, meu Senhor foi bom demais. Não aceitando o que ele ofereceu, corri atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Quem foi usado para a vida de Naamã? Foi Eliseu. Né? Deus usou Eliseu profetizando, né? Olha, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Naamã foi e recebeu. Quem foi usado foi Eliseu, não foi Geazi. Mas Geazi quer lucrar em cima do dom de Eliseu. E isso é o que igrejas fazem hoje. Né? Tem igrejas por aí que elas, de propósito, elas só chamam pregadores de renome, cantores de renome, porque onde essas pessoas vão, multidões vão atrás. E junto com a multidão vem o recurso financeiro. Né? Então existe também esse viés de querer lucrar em cima dos dons, dos talentos. Né? Eu não cito nomes, eu entendo o seguinte, cada um sabe da sua intenção para com Deus. Se alguém estiver fazendo algo errado, vai se ver com o Senhor. Né? E tem aqueles que de fato fazem o que é certo. E Geazi diz assim, ó, juro pelo nome do Senhor que correria atrás dele. Juro pelo nome do Senhor, ainda coloca Deus nisso. E é o que mais tem. Pessoas estão colocando Deus nos seus negócios inescrupulosos. Estão colocando Deus no comércio, né? Constrangendo as pessoas a darem algo. A Bíblia fala, cada um dê conforme Deus propôs no seu coração. Né? Dê de forma voluntária, porque você quer fazer, porque você quer abençoar. Eu não posso constranger o meu irmão. Quantas vezes, isso é experiência pessoal, eu já ouvi alguém dizer, olha, eu até queria ofertar, só que começaram dizendo quem tem 1.000, quem tem 200, 500, eu tinha R$5 na minha bolsa, e será que Deus não receberia? Receberia, porque o que importa é o coração. Ele é o dono da obra, né? Ele é o dono da obra. O texto vai nos dizer, meus queridos, Mateus 21:13, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Né? Então, nós temos um homem de Deus, né, Eliseu, e nós temos um que já queria subtrair o que era dos outros. Versículo 21, então Geazi correu para alcançar Naamã, e Naamã desceu da carruagem. Aqui nós temos um encontro de Geazi e Naamã. O encontro de uma pessoa mal intencionada com uma pessoa bem intencionada. E esse encontro ele acontece nos dias de hoje. Né? Hoje tem muitas pessoas bem intencionadas, são como Naamã, é um recém-convertido, é um bebê na fé, é alguém que quer ajudar o ministério, é alguém que quer dizer, olha pastor, estamos juntos, o que eu posso fazer? Eu sei cozinhar, eu tenho um carro, né? Eu vou dar carona para alguém. Tem vários exemplos. E tem o Geazi. O Geazi representa o falso profeta, o lobo, né? Aquele que se utiliza da ingenuidade, da carência, da necessidade de muitas pessoas para subtrair. Jesus falou, está tudo na Bíblia, né? Acautelai dos falsos profetas, né? Vem até vocês com aparência de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Né? O próprio Jesus disse que haviam escribas religiosos que eles devoravam a casa das viúvas e eles enrolavam, né, com longas orações, né, mas tiravam aquilo que aquelas mulheres tinham. Diz a palavra de Deus, versículo 22. Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Olha o que Geazi fala, meu Senhor enviou-me. Ele está usando o nome de Eliseu, está usando o nome do pastor dele, né? Eliseu é um homem de Deus, um profeta conhecido, renomado, né? Ele usa o nome do profeta como se dissesse, eu preciso usar o nome de outra pessoa para ter credibilidade, para pegar a fama, né? Olha, eu vim por ele, eu sou representante dele, né? Eu sou amigo dele, né? Para ser bem visto, para poder convencer as pessoas. A Bíblia fala que o mais importante não é o mensageiro, mas sim aquele que o envia, né? Geazi seria, entre aspas, né, um mensageiro. E o importante seria Eliseu que mentirosamente o teria enviado. Aqui nós temos a primeira mentira de Geazi. Geazi está dizendo, o meu Senhor me enviou, e Eliseu não me enviou.
foi lá por vontade própria, né? Não seja mentiroso. Não minta com as coisas de Deus. Geazi estava mentindo. E ele diz assim, né? Me enviou-me porque 2 discípulos dos profetas, 2 jovens discípulos dos profetas, vindos dos montes de Efraim, acabaram de chegar. Por favor, né? Dê 35 quilos de prata, 2 mudas de roupas. Amados, ele está pedindo recurso para supostamente dar para esses 2 jovens que chegaram e que a gente sabe que não existem. Simplesmente eles não existem, eles não chegaram, isso aqui não aconteceu, né? Foi uma história inventada por Geazi. Aqui fala de pessoas que usam uma causa solidária para tirar dinheiro das outras. Eu sei que eu estou falando algo pesado, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos pregar, né? Usam uma causa social que mexe com o coração, né? Porque a pessoa se sensibiliza. Olha, alguém está passando fome. Olha, tem um marido ali, né? Desempregado, com 4 filhos em casa, né? As pessoas olha, vamos construir algo da igreja. Olha a cesta básica. Glória a Deus, eu não estou pregando contra isso, não, que isso é bênção. Porque eu estou falando das pessoas mentirosas, né? Que usam histórias assim, né? Para subtrair o recurso das outras, né? Mexe com o emocional das outras. Nós podemos até lembrar de Ananias e Safira. Ananias e Safira é um texto muito profundo e basicamente eles usam uma causa solidária, né? Um dos motivos de Deus ter se irado contra aquele casal é porque naquela época a igreja primitiva ela estava vivenciando o amor de Deus. As pessoas mais pobres estavam sendo supridas pelas pessoas mais abastadas. Ninguém estava passando necessidade porque a igreja estava funcionando, fluindo com amor. Então chega um casal e mente, que vendeu um terreno por tanto, quando nós sabemos que era outro tanto, para se aparecer, né? Para ganhar vitrine, visibilidade. Nós queremos ser vistos, né? E Deus ele não se agradou. O problema, meus queridos, não é pedir. Você pode pedir. Pedir para Deus, pedir para os outros. O problema é a motivação do pedido. Se for honesto, glória a Deus vai te abençoar, né? Está abençoando outras vidas, tá? Investindo em outras vidas, está abençoando a obra de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus. Agora, se não for, ai de nós, diante do Senhor. Diz a palavra de Deus que Naamã chegou a insistir com Geazi. Isso é incrível, porque Geazi já foi lá atrás de dinheiro. E agora diz o texto que Naamã teve que insistir. Isso aqui nos passa uma mensagem muito clara. Geazi era uma pessoa manipuladora. É aquela pessoa que se faz de coitadinho, sabe? Fingido, falso, uma aparência, né? Finge que não quer, mas quer, né? Quer contar uma historinha que é uma coisa, mas é outra. E ele conseguiu manipular com tanta perfeição que Naamã estava insistindo, olha, vem cá meu filho, né? Eu quero te dar isso, eu quero te dar aquilo, quando no fundo era justamente isso que ele queria. Nós temos que tomar cuidado, né? Com as pessoas que estão por aí, falsas, fingidas, né? Com as coisas de Deus. Cuidado com o seu coração, que Deus dê discernimento ao seu coração. Eu já falo que o coração do homem é enganoso, né? Às vezes você vê aquela aparência de pobrezinho, de vitimazinha, mas o coração é outro, né? Tem malícia, tem astúcia, né? Tem materialismo. Versículo 24. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Amados, Geazi pegou a prata e as mudas que ele mentiu, né, que era para alguém pobre, e guardou na casa dele e mandou os caras que estavam carregando essa sacola junto com o Geazi irem embora. Isso aqui talvez seja o versículo mais revoltante da história, porque ele pegou algo que ele supostamente dizia que iria para gente pobre e pegou para ele. Guardou na casa dele, né? Aqui fala de enriquecimento ilícito, pecaminoso. Nós sabemos que isso acontece, amados. Versículo 25. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Amados, aqui nós temos a terceira mentira de Geazi. Crente tem que abandonar a mentira. Crente tem que falar a verdade. Primeira mentira de Geazi:
meu Senhor me enviou. Mentira. Eliseu não enviou ele, até Naamã. Segunda mentira, eu estou aqui atrás de dinheiro para ajudar a gente pobre. Não era para ele. Tinha 2 jovens, né, não existiam. Terceira mentira, ele deixa as coisas em casa, vai na casa do líder, do profeta, e o profeta pergunta, você esteve aonde? E ele responde, teu servo não foi a lugar algum. Foi. Ele saiu. 3 mentiras, irmãos. Cuidado com aquilo que nós estamos falando para os outros. Porque Deus nos conhece. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu estou em Cristo e eu não falo a verdade? Amados, a mentira é algo tão sério. Não vou aprofundar porque falar de mentira é muita coisa, né? Mas a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre aqueles que amam e praticam a mentira. Tem gente que tem o hábito de mentir, tem gente que ama mentir, e no outro sentido, né, poderia ser interpretado como alguém que ama ser enganado, né? Porque às vezes tem alguém contando mentira e a pessoa acredita, a pessoa gosta daquilo, sabe, no fundo sabe que não é verdade, mas gosta, né? Diz a palavra de Deus que ele apresentou-se ao seu senhor Eliseu e disse, teu servo não foi a lugar algum. Aqui ele se apresentou para quem? Para o seu senhor. E ele mentiu. Sabe o que o texto está nos falando? Gente que está mentindo para o pastor. Está mentindo para o seu senhor, para o seu líder. Você pode até mentir para o homem, mas você não tem como mentir para Deus. Diz a palavra de Deus que ele mente. E por que ele mente? Ele mente porque ele fez coisa errada. Quando você faz algo certo, tem motivo para você esconder? Não tem, né? Olha, eu estou indo na casa da minha mãe, é louvável, né? Eu estava trabalhando, eu fui praticar um exercício, são coisas naturais da nossa vida. Agora, por que ele mente? Geralmente quem mente está escolhendo uma coisa errada. Mente porque tem que escolher um defeito, fez o que não era para fazer, falou o que não era para estar, fazendo o que não era para fazer e por aí vai. Por isso ele mente, né? Nós podemos fazer uma comparação entre Ananias e Safira, aquele casal, e Geazi. Porque Ananias e Safira mentiram para Pedro, que era o pastor. E Geazi mentiu para Eliseu. Ambos usaram uma causa solidária, já falei sobre isso. Ambos foram desmascarados pelos profetas, né? Pedro tirou a capa de Ananias e Safira. E Eliseu, como nós lemos, tirou a capa de Geazi. Ambos foram punidos. Ananias e Safira foram punidos com a morte. Geazi foi punido com lepra. E ambas foram punições coletivas, né? Porque o casal Ananias e Safira foi os dois juntos, né? Os dois estavam juntos no erro, caíram no erro juntos. E Geazi foi punido ele e os seus descendentes. Essa foi a palavra do profeta. A lepra de Naamã vai atingir você e os seus descendentes. Ou seja, não ficou só nele. Passou para os filhos, passou para os netos, bisnetos, né? Descendentes são todos aqueles que saem de você, né? E a sua semente ali vai se proliferando. Nós podemos também comparar o casal Adão e Eva, Jardim do Éden, com Geazi. Porque quando Adão e Eva pecam, Deus fala, onde você estava? E quando Geazi peca, o profeta pergunta, onde você esteve? Perceba que quando Adão e Eva pecam, eles se escondem atrás das árvores. Eu ia falar que eles se escondem atrás das árvores e se escondem com folhas de figueira. E o que Geazi faz? Ele pega a prata e a roupa que ele pegou com Naamã e esconde na casa dele. Também está escondendo. Também está ocultando. Ambos, Adão e Eva, como Geazi, não assumem seus erros. Né? Deus pergunta para Adão, Adão, você errou? Não, foi a mulher. Mulher, você errou? Não, foi a serpente. Não assume. Geazi, tá tudo bem, né? Você foi para algum lugar? Não, eu não fui para lugar algum, eu estava aqui. Ambos não assumem seus pecados. E ambos pegam o que não era para pegar. Porque Deus falou para Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode pegar. Né? Eliseu já tinha dispensado Naamã, vá com Deus, né? Você teve seu milagre, se converteu, né? Siga a sua vida glorificando ao Senhor. Mas Naamã foi lá. Geazi foi lá. Podemos também comparar Judas com Geazi.
Porque Judas viu os milagres que Jesus fez, mas ainda assim trocou Jesus por dinheiro. Trocou Jesus por 30 moedas de prata. Será que Geazi não viu os milagres que o profeta Eliseu fez? E a Bíblia fala que Eliseu foi o dobro, né? Elias foi uma porção, Eliseu foi porção dobrada. Há quem entenda que foram 18 milagres que Deus fez, pelo menos, na vida de Eliseu. Então, Judas viu o milagre de Jesus, mas trocou Jesus por dinheiro. 30 moedas de prata. Geazi viu os milagres de Eliseu, mas trocou, né, agora, né, por 35 quilos de prata. Olha a prata aí de novo, né? Veja como a Bíblia ela é perfeita, né? É incrível como as histórias da Bíblia elas se conectam. É como se fosse um projeto de engenharia perfeito. Versículo 26. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você, este não era o momento de aceitar. Aqui, amados, Eliseu teve uma revelação completa. Ele viu o encontro de Geazi com Naamã, a prata e a roupa recebidas e a cobiça. Ele viu tudo. Amados, Deus ainda revela o profundo, o oculto, o escondido e encoberto. Ele vê os encontros, ele vê o que está recebendo, o que não é para receber, ele vê o coração ganancioso, né? Coração sujo. E Eliseu diz assim: você acha que eu não estava com você em espírito? Aqui, segundo os estudiosos, tem duas possibilidades de interpretar a forma que Eliseu está dizendo. Na primeira, Eliseu teria tido uma revelação, porque Deus ainda revela, Deus mostra, né? Eu creio em visões, eu creio em revelação, eu creio em sonhos, né? É como se Eliseu dissesse: aquilo que eu não vi fisicamente, meu Deus mostrou espiritualmente. Estava na minha casa, eu estava ali de boa, orando, e eu vi você, eu vi o que aconteceu. Deus mostra, amados. Deus mostra para o líder da igreja, Deus mostra para o profeta, Deus faz algo ser notado. No outro sentido, há quem entenda que não seria necessariamente uma revelação enquanto visão, mas seria um arrebatamento. Porque Eliseu fala: você acha que eu não estava com você em espírito? É como se dissesse: eu fui em espírito e eu presenciei o que aconteceu, eu estava lá. E a Bíblia fala a respeito disso, né? Quando Ezequiel ele vê o vale de ossos secos, ele fala, né, que ele foi em espírito e ele viu todo aquele vale de ossos, e que o vale era gigante e era muito osso e os ossos estavam sequíssimos. E a Bíblia fala a respeito de vários arrebatamentos. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, que foi elevado até o terceiro céu, viu coisas indizíveis, coisas que a homem não é permitido falar, depois voltou. A Bíblia fala de Filipe pregando para o eunuco, ele batiza o eunuco na água, depois ele some, desaparece, vai aparecer lá em Azoto, pregando na direção de Cesareia. A Bíblia fala em Apocalipse 12 a respeito de uma visão que João tem, né, de uma mulher vestida de sol, e ela dá à luz àquele que governará com cetro de ferro, e quando esse bebê nasce, o dragão vem para devorá-lo, porém esse bebê, ele é arrebatado, diz o texto, até o trono. Deus não deixa, né, que o pior venha a acontecer. E a Bíblia fala a respeito do arrebatamento coletivo, no qual a igreja do Senhor será arrebatada, né? Talvez Eliseu tivesse sido arrebatado aqui, né? Deus pegou Eliseu, vou levar lá, vou mostrar algo, né? Vou fazer diferente. Então Eliseu diz: este não era o momento de aceitar prata nem roupa. É aquilo que eu finalizei na mensagem de Naamã e comecei a mensagem de hoje, né? Se o problema não é a oferta é algo bíblico, né? Se alguém sente no coração de fazer. Mas aqui não é oferta, aqui é comércio, né? Ele estava comercializando as coisas de Deus, é diferente. Se Eliseu aceitasse o que Naamã estava oferecendo, Naamã teria um entendimento deturpado, equivocado. E amados, Deus ele não precisa do seu dinheiro para operar. Isso que eu vou falar agora é algo, né, que igrejas neopentecostais, né, que pregam a teologia da prosperidade, que você tem que ter, porque tem que ter, se você não tem algo errado, né, esses textos eles não pregam. A Bíblia fala que Pedro estava indo à casa de oração às 3 horas da tarde, quando ele se depara com um mendigo deficiente. O mendigo está ali pedindo esmola. Então Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Analise esse texto comigo.
comigo. O mendigo tem dinheiro? Não tem. Né? O mendigo não tem. Está pedindo esmola porque não tem dinheiro. Pedro tem dinheiro? Não tem, porque Pedro olha para ele e fala, olha, não tem um prato nem ouro. Então o mendigo não tem e Pedro também não tem. Porém, o mendigo que era deficiente passou a andar. Jesus fez a obra. Jesus fez o milagre. Eram 2 cabras lisos. Mas Deus fez a obra. Glória a Deus. Amados, não é o teu dinheiro. É Ele querer. É a obediência, é a santidade. Deus faz milagre, amados. Diz o texto que Eliseu olha para Geazi e fala, este não era o momento. Por que não era o momento, amados? Porque tem pessoas achando que a igreja é o momento de comercializar o evangelho. E não é. Qual é o momento? O momento, amados, de você prosperar é quando você trabalha. É quando você estuda. É quando você sabe administrar o que tem. É quando você sabe investir. Aí a pessoa gasta mais do que recebe. Vai prosperar como? Não consegue economizar. Vai prosperar como? Aí fulaninho está lá, ralando, estudando, 5 anos de faculdade, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Rala para passar no concurso. Aí a pessoa quer chegar lá e usufruir daquilo que o outro fez. Exatamente. Né? Olha o que Eliseu falou, este não era o momento. Sabe que momento é esse? Ir lá roubar o cara, furtar o cara, se aproveitar de um homem recém-convertido, sensibilizado, acabou de receber um milagre, foi curado de lepra. Isso é algo impactante, né? Talvez não estava nem pensando direito, estava nem raciocinando direito, sei lá, se aproveitou. Gente que se aproveita dos outros, expõe os outros, né? Não, Deus não está nisso. Deus não está nesse negócio. O maior pregador da Bíblia era o apóstolo Paulo. E ele trabalhava. É engraçado que tem muita gente que prega Paulo, não, porque Paulo na carta aos Hebreus, na carta aos Efésios, tal. Mas vai ver como Paulo. Vê se tem milagres como Paulo, vê se tem uma palavra, né, edificante como Paulo. Quantos estão pregando mentiras, profetizando mentiras, né? Diz a palavra de Deus, versículo 27. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Aqui nós temos um exemplo daquele pensamento judaico que associa doença a pecado, né? Infelizmente, em muitas igrejas tem pessoas religiosas, né, que não pode ver ninguém doente, que diz que a pessoa está em pecado. Mas a igreja não pode pegar um resfriado, né? Ah, está em pecado, ó, tá assim, ó, é a mão de Deus, né? Porque havia casos em que Deus pesava a mão. Esse foi um caso, né? Geazi pecou diante de Deus e Deus o feriu com uma doença, o feriu com lepra. E até irônico, né? Porque nós temos Naamã, que não era do povo de Israel, mas Deus curou Naamã da lepra. Aí nós temos Geazi, que era do povo de Deus, e agora é ele que está leproso. É como se Deus salvasse uma pessoa do mundo e colocasse na igreja, e uma pessoa que estivesse na igreja fosse envergonhada, fosse desonrada. Ele diz, olha o que ele fala: a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes. Amados, Geazi não trouxe só lepra para ele. Geazi trouxe lepra para os filhos dele. Aqui fica uma pergunta para a igreja: o que você é para a sua família? O que você está trazendo para a sua família? Você está trazendo uma bênção para a sua família ou está trazendo uma maldição? Você é bênção para os seus ou você é outra coisa? Geazi tinha tudo para ser bênção. Ele tinha um pastor como Eliseu. Vai reclamar de quem? Imagina Eliseu ser, né, o teu mentor. Mas ainda assim ele fez tudo errado. E ele trouxe lepra para os seus, né? A pergunta é: você está purificando a sua família ou você está contaminando a sua família? Agora Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso. Nós já falamos aqui inúmeras vezes, né? Que a lepra era uma desonra, vergonha, né? Um leproso não podia entrar na igreja, não podia ter um trabalho, não podia ter vida sentimental. Lepra é uma vergonha. Ninguém queria falar com o leproso. E aqui comparando a lepra com quem comercializa o evangelho. Deus está dizendo que quem comercializa o evangelho é uma vergonha. E serão envergonhados. Vai ter cobrança. Um dia Deus vai cobrar.
Olha, você não fazia por amor. Eu que te dei a palavra, eu que te dei o louvor, eu que dei os talentos. Quem lembra da parábola dos talentos, né? Um tinha 10, outro tinha 5, outro tinha 1, e tudo é para a glória de Deus. Você tem que fazer para a glória de Deus. Lepra, já comentei sobre isso, lepra causa insensibilidade, né? Tem pessoas que você espeta, a pessoa não sente nada, e Geazi era esse cara. Era o insensível. Insensível a quê? A voz de Deus. Eu tenho o melhor pastor, eu tenho o melhor ensinamento, eu vejo milagre, mas eu sou insensível a tudo que presta e é edificante, porque eu foco naquilo que não é para focar. Geazi conseguiu o que queria? Conseguiu. Ele não queria a prata, ele não queria a roupa, ele conseguiu. Porém, ele ficou leproso. E um leproso, como eu disse, não poderia entrar na igreja. Não poderia ter um trabalho profissional. Então ele perdeu essa proximidade com Eliseu. E obviamente ficou em rebeldia diante de Deus. Cuidado para não ganhar o mundo e perder a sua alma. Ele ganhou o que ele queria, mas ele perdeu, né, aquela intimidade, aquele vínculo. E eu anotei aqui um versículo que me chama muita atenção. 1 Timóteo 6:10 diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Né? Já pensou? Você desviar da fé por amor ao dinheiro? E Deus fala, né, que vai ter tormento, você se atormenta. Por quê, amado? O problema não é o dinheiro, viu? Eu não estou pregando contra o dinheiro. O dinheiro paga contas. Todo mundo tem conta, tem boleto, né? Acabei de receber o rapaz da farmácia com 2 latas de leite ali no condomínio. Porém, entenda que o amor ao dinheiro, isso é pecado. Porque não poder servir a 2 senhores. Ou teu coração está com Deus, está nas coisas da terra. E as coisas da terra ficam, passam, né? Não acumular para vós tesouros na terra. Jesus disse isso, mas acumular para vós tesouros do céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não degenera. Ei, a tua alma, ela é eterna. E ela vai para um lugar. O que você espera apresentar diante do Todo-Poderoso? Nós podemos também comparar Geazi com Miriam, porque Miriam também ficou leprosa. Tanto Miriam quanto Geazi, ao ficarem leprosos, ficaram parecidos como neve, né? Ficaram muito brancos, esbranquiçados, né? Miriam pegou uma visão diferente da de Moisés. Geazi pegou a visão diferente de Eliseu. E eu quero fazer uma comparação entre o versículo 20 e o 27, desse capítulo que nós lemos. Versículo 20, Geazi diz: correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Versículo 27, e a lepra de Naamã atingirá os seus descendentes. Amados, filhos não é uma regra, mas filhos podem pagar pelo erro dos pais. Isso é algo muito sério. Tem gente que diz assim: eu estou na igreja, vou sair, vou para o mundo, vou curtir, e tem filhos. Aí essa pessoa vai para o mundo, tirando alguns filhos que eu conheço. Eu conheço filhos que são mais crentes que os pais e as mães. Eu conheço. Filho que, apesar de ser novinho, está uma bênção enquanto a mãe e o pai está só Jesus na causa. Mas, infelizmente, a regra é: a mãe ou o pai sai da igreja, o filho sai também, porque ele acompanha, né? O pai e a mãe é o exemplo, é o testemunho. Aí lá na frente quer voltar para a igreja, volta. Agora pergunta se o filho quer voltar? Não volta. Por quê? Porque foi para o mundo, conheceu o mundo, gostou do mundo. Então, filhos podem pagar pelo erro dos pais. Eu falo isso com base bíblica. Geazi foi quem quis comercializar o evangelho. Seus filhos pagaram o preço. Na viúva do azeite, né? Ela vai reclamar com Eliseu. Eliseu, né? Meu marido é morto, querem levar meus filhos como credores. Por que querem levar? Porque o marido morreu e deixou uma dívida. Uma dívida tão alta que os filhos teriam que servir como escravos. Né? Não se fala sobre isso, né? Porque o povo só foca no milagre do azeite, né? Mas ele deixou uma dívida que prejudicou a sua família. Ele deixou uma mãe aflita, né? E os filhos poderiam ter suas vidas comprometidas. Filhos de Davi, quem foi que adulterou? Foi Davi, mas Deus puniu Davi dizendo: a espada saiu da tua casa. 4 filhos de Davi morreram, né? O filho com Batseba, né? Absalão, Aminon e Adonias pagaram pelo erro do pai, né? Quando Cã, filho de Noé, ele debocha de Noé, né? Porque Noé se embriaga com a vinha e começa a tirar a roupa. Quando Noé volta para a sobriedade, né? Volta da ressaca, ele lança uma palavra de maldição que pega em Canaã. E Canaã é filho de Cã, ou seja, Cã zombou do pai Noé. E quem foi prejudicado? O seu filho. É como se eu zombasse do meu pai e o meu filho pagasse o preço. Foi o que aconteceu com Canaã, filho de Cã, né? Ismael por Abraão.
Deus não queria que Abraão dormisse com outra mulher. Deus queria que Abraão esperasse o milagre, né? Vindo um fruto dentro do seu casamento. Mas ele passou à frente, lá na frente ele teve que despedir o menino, né? Vai-se embora com a sua mãe, porque não poderiam coexistir no mesmo ambiente. Os filhos de Acabe, Deus nos profeta dizendo, a desgraça não vai vir no teu reino, vai vir no reino do teu filho, né? 2 filhos de Acabe faleceram, né? Jefté, a Bíblia fala que Jefté fez um voto. Se o Senhor me der vitória na guerra, quando eu voltar, a primeira pessoa eu consagro a ti. Teve vitória. Quando ele voltou, quem era a pessoa que veio até ele? A filha. E filha única, né? Então, é difícil. A Bíblia fala que na rebelião de Corá, Abirão e Datã, eles se levantaram contra Moisés. A terra abriu e engoliu eles, as esposas, os filhos e os pertences. A Bíblia fala a respeito dos filhos de Faraó, né? Uma das pragas é: vou matar os primogênitos, do filho de Faraó até o filho da escrava, né? Quem é que estava com o coração duro? Faraó. O Faraó que estava segurando: não vou deixar Moisés e o povo embora, não vou deixar. O filho dele morreu. O filho dele, né, pagou o preço. Os filhos de Eli, Deus falou para Eli: por que você honra mais seus filhos do que a mim, né? E os filhos de Eli padeceram. É aquela ideia: cuidado, né, para não ter a língua grande, né? Pessoa linguaruda, língua comprida, né? Fala de todo mundo, cuidado. Já a pessoa ter um filho e pagar a língua, né? Tem casos que são assim, né? Fala das filhas dos outros, você pode ter uma filha. Fala dos filhos dos outros, você pode ter um filho. E acontecer a mesma coisa ou pior. E muitas vezes isso é a lei da semeadura, né? Falou do filho dos outros, né? Detonou o filho dos outros, eu vou permitir que aconteça algo em relação a seus filhos. Ainda analisando esses 2 versículos, né? O 20 e o 27, né? Correria atrás dele, mas veja alguma coisa: o pecado de Geazi e os teus descendentes serão atingidos. Nós podemos ver que a desobediência de um pode trazer efeitos negativos sobre os outros. Quando Deus manda Jonas ir para uma direção e ele vai para outra, quando ele entra na embarcação, Deus manda uma tempestade. Jonas merecia? Merecia, porque era o profeta fujão, né? Rebelde. Mas não tinha só Jonas, tinha marinheiros, tinha tripulantes, tinha passageiros. Todo mundo ali estava sofrendo na tempestade e não fez nada. Quem fez foi Jonas, né? Tem gente, entrou Jonas, trouxe tempestade para a vida daquelas pessoas. Parece que tem gente que dentro da nossa vida causa prejuízo, né? Você estava em paz antes da pessoa entrar. A pessoa entrou, veio tempestade. Você não fez nada, mas foi a pessoa que entrou. A pessoa que está próxima, né? Adão e Eva pecaram, mas o pecado deles veio para nós. Nós herdamos. Ninguém aqui estava no jardim do Éden tomando decisões importantes, mas nós herdamos isso, né? Davi permitiu o transporte irregular da Arca da Aliança. Ele teve culpa naquilo. Não era daquela forma que a Arca da Aliança tinha que ser transportada. Aí quando a arca tropeça, né, o homem vai lá, bota a mão e acaba morrendo. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo 2 coisas e já entrego. Eu gosto de respeitar o horário. Amados, muitos casos de lepra na Bíblia foram restaurados, né? Houve cura. A Bíblia fala que Miriam ficou leprosa, mas em 7 dias Deus a curou. Jesus curou 10 leprosos, apesar de apenas um deles ter sido grato. A Bíblia fala que Deus curou Naamã de lepra. A Bíblia fala que um leproso olhou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse: eu quero, seja purificado. E vários outros leprosos que foram abençoados com a cura ao ter o encontro com Jesus. Porém, Geazi talvez seja o único leproso que não foi curado. Ele não foi curado porque ele era ganancioso. Ele tinha outra visão. E a segunda e última coisa: a única vez que você vai ver na Bíblia Jesus entrando na igreja para dar chicotada no povo foi com aqueles que comercializavam o Evangelho, né? Ele falou: olha, minha casa é casa de oração. Mas eles estavam comercializando, estavam lucrando. Que o nosso coração, amados, possa estar em Deus, né? Ainda que tenha Geazis, foque nos Eliseus, né? Tem gente que visa outras coisas, mas tem gente que faz a obra com amor. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.